Bem-vindos mais uma vez para a continuidade das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, nesse tema tão importante que é o tema do discipulado. Como o Senhor Jesus Cristo nos deixou, essa é a nossa missão como igreja, fazer discípulos de Cristo. Se toda a nossa igreja tiver como isso como base, se cada um dos filhos de Deus tiver isso como meta da sua vida, nós vamos logo fazer com que muitas pessoas ao nosso redor também recebam o Senhor Jesus Cristo e se tornem seus discípulos. Isso é uma coisa que a gente tem repetido aqui. Foi feito com a gente durante o decorrer da história. Desde os apóstolos que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo, no decorrer da história, discípulos do Senhor têm feito outros discípulos, que têm feito outros discípulos e assim por diante, até que chegou até nós. Então, nós que somos agora discípulos do Senhor, devemos cumprir também esse legado que foi deixado para a gente, de levar o Evangelho e fazer com que outras pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo da maneira como devem conhecer, também se tornem discípulos do Senhor. Tá bom? Nós estamos na 7ª lição e a lição de hoje é sobre o discipulador como modelo de relacionamentos saudáveis. Tá bom? Vamos começar então relembrando a grande comissão do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo para todo aquele que vai cumprir a sua ordem de levar a palavra de Deus e fazer novos discípulos, tá bom? Vamos relembrar então aquilo que a gente já estudou, algumas coisas bem básicas, tá bom? Primeiro, quem é o discípulo de Cristo? É aquele que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. O discípulo é aquele que segue o seu Senhor bem de perto. Lembra que nós falamos algumas coisas a respeito dele, algumas características que ele tem que ter a coragem, a convicção daquilo que ele faz e aquilo que ele segue. E aquele que segue o Senhor Jesus Cristo faz o que o Senhor Jesus Cristo faz, ele obedece aquilo que o Senhor Jesus Cristo manda, ele é aquele que vai fazer novos discípulos do Senhor Jesus, é aquele que que quer agradar o seu mestre. Então o discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus bem de pertinho. Mas para que ele tenha se tornado um discípulo, alguém tem que ter chegado para ele e falado e ensinado a respeito do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa é quem? Exatamente, o discipulador. Discipulador, então, é um discípulo que assimilou as noções básicas da vida cristã e começa a guiar outro cristão. Ele começa levando essa pessoa a fazer uma decisão ao lado de Cristo, e a partir do momento em que ela se torna um cristão, ele então começa esse processo de pegar essa pessoa e trazer para dentro do seu convívio, trazer para dentro do guarda-chuva do discipulado, para que essa pessoa possa ser cuidada, amparada, resguardada e ensinada em todas as coisas. Isso é o que nós chamamos o processo de integração. Quando a pessoa que não conhece Deus, ele recebe o Senhor Jesus e é integrada dentro da igreja que ele mesmo, que o próprio Senhor Jesus criou. Esse processo a gente chama de processo de discipulado. Essa integração do novo crente, do novo cristão dentro da igreja do Senhor Jesus é chamado de discipulado, tá bom? Nós já vimos então que a integração ela funciona, vimos na aula anterior, com dois fatores principais que atuam dentro desse processo de integração. O primeiro fator é o ministério de células. As células passam a ser, então, uma ponte de integração entre as pessoas
e a igreja local. É através do ministério das células, ou como você queira chamar, de grupos pequenos, ou de evangelismo nos lares, é através desses grupos e que o evangelho é pregado aonde as pessoas estão, e elas então fazem essa ponte de ligação entre as pessoas no lugar onde elas estão, nas suas casas, nos seus prédios, no seu ponto de trabalho, com a igreja local. As pessoas que são ganhas nas células, elas então são trazidas e integradas dentro do convívio principal da igreja. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator, nós chamamos de o fator Barnabé, que é integrar as pessoas, sejam elas convertidas ou não, levando-as a criar vínculos e construir amizades e relacionamentos sólidos e duradouros. Lembra que nós falamos na última aula que é mais importante você integrar a pessoa no convívio dos irmãos, no convívio dos outros cristãos, do que necessariamente levar ela a tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque ela estando dentro desse convívio, o que vai acontecer com ela é que ela vai ser bombardeada da palavra de Deus. Então, se ela não fez ainda uma decisão, ela vai fazer. E esse bombardeamento da palavra de Deus se dá não só através da pregação mesmo, da conversa e do ouvir da palavra de Deus, mas também do convívio amoroso com os outros irmãos. Foi isso que Barnabé fez com Paulo. E é isso por isso que nós chamamos de fator Barnabé. Lembra em Atos capítulo 9, versículo 27, quando nós vimos a semana passada, na última aula, que Barnabé, tomando Paulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. O que Barnabé fez? Ele fez o acolhimento do apóstolo Paulo, alguém que tinha acabado de se converter. Lembra da história, no caminho para Damasco? Ananias foi lá e restaurou a visão dele, mas ainda em Damasco, tentando começar a pregar o evangelho, ele foi perseguido, e então Barnabé pega ele e traz ele para Jerusalém, dentro do convívio com os outros apóstolos. É Barnabé quem acolhe Paulo, porque os outros estavam morrendo de medo dele, do perseguidor da igreja. Mas Barnabé vai lá e acolhe, toma-o consigo e leva-o ao convívio da igreja. Também levou-o aos apóstolos. Isso é inclusão. Nós estamos pegando alguém que está fora do convívio e trazendo para dentro do convívio dos outros irmãos. E o próprio Barnabé é quem dá testemunho do que aconteceu com Paulo para os outros apóstolos. Contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco. Então Paulo, através do testemunho de Barnabé, tem uma porta aberta para o convívio e para a amizade dos outros irmãos na igreja de Jerusalém. É isso que a gente quer fazer com os nossos novos convertidos, com aqueles a quem a gente leva ao conhecimento de Cristo. Nós queremos acolhê-los, incluí-los e apresentá-los para os outros irmãos, para que ele não se sinta um peixe fora d'água, mas para que ele aprenda a conviver junto com os outros cristãos e se sinta acolhido por isso, tá bom? Então são esses dois fatores. Com isso, o que a gente fala? A gente quer, segundo o nosso autor, fechar a porta dos fundos da igreja. Lembra que nós comentamos que tem muitas pessoas que vêm, até recebem o Senhor Jesus como Salvador, mas não permanecem no convívio da nossa igreja ou não permanecem conosco. Por quê? Porque nós temos muitas vezes a boa vontade de levar o Evangelho para as pessoas, mas não as acolhemos, cuidamos, ensinamos da maneira como elas devem ser cuidadas. Então, esse é o nosso objetivo com o discipulado. O discipulado, todo esse estudo que a gente está fazendo, tem como objetivo não só ganhar a pessoa para Cristo, mas mantê-la dentro do convívio dos irmãos. Eu sei, e graças a Deus por isso, que não é só a nossa igreja que tem um convívio amoroso no qual as pessoas podem vir e serem cuidadas e serem amparadas.
Tem muitas outras igrejas, muitos outros irmãos que fazem isso muito bem lá fora. Mas por que não aqui dentro também? Por que não aqui dentro da nossa igreja temos a atitude que façam com que as pessoas gostem de ficar aqui, porque se sentem amparadas, se sentem aproximadas do Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa função como igreja também. A gente tem que lembrar que muitas pessoas só vão conhecer o Senhor Jesus Cristo e o convívio da igreja através da gente. Aquelas outras igrejas que estão lá fora não vão ter a oportunidade de atingir essa pessoa. Essa pessoa foi a pessoa que Deus deu para nós. Então nós devemos cuidar bem, como também outras igrejas cuidam bem de outras pessoas que são colocadas para elas. Tá bom? Então nós precisamos cumprir a nossa parte e fazer o discipulado, fazer a integração de uma forma legítima, da forma como Deus quer que a gente faça, tá bom? E aí a figura do discipulador é chave, é uma figura principal para que isso possa acontecer. Então vamos entrar na nossa lição especificamente hoje, tá bom? O discipulador como modelo de relacionamentos saudáveis. Agora, note que o que eu estou colocando aqui não é o discipulado como modelo de relacionamentos saudáveis, mas o discipulador. Quem é esse discipulador? Sou eu. É você, a pessoa que já conhece o Senhor Jesus Cristo e que pode levar uma outra pessoa a esse relacionamento. O discipulador é quem vai ser esse modelo. Não o discipulado, não a teoria, mas a pessoa, tá bom? O discipulador é aquela pessoa que pode fazer o relacionamento. A palavra de Deus não se relaciona com a gente, porque ela é um objeto inanimado, apesar de ser viva e eficaz, tá? Não pense que eu estou falando que a palavra de Deus não é viva, tá bom? Mas a Bíblia não vai fazer essa função. A igreja, os bancos da igreja não vão fazer essa função. Uma pregação online como essa também não vai fazer essa função. Só nós, como humanos, como pessoas, como discípulos de Cristo, poderemos nos relacionar com outros e poderemos então fazer com que as pessoas se tornem melhores discípulos do Senhor, tá bom? Então, pensa nisso. O que nós vamos falar hoje são coisas bem práticas para que nós, como discipuladores, possamos cumprir a parte que Deus quer da gente, tá bom? Começamos assim: o discipulador é chamado para cuidar dos irmãos mais novos e ser exemplo para eles. Note essas duas palavras que estão em azul aí na sua tela: cuidar e ser exemplo. Somente nós podemos ser exemplo para as outras pessoas. Somente nós podemos fazer isso no relacionamento. E a gente vê isso em vários lugares nas Escrituras. E o apóstolo Paulo foi enfático com isso, quando lá em 1 Coríntios, por exemplo, ele fala para os coríntios, ele fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nota, ele não fala para eles serem imitadores de Cristo, né, diretamente. Ele fala para que eles sejam imitadores dele, para que então eles possam ser imitadores de Cristo. Isso não significa que não vai ter uma hora em que essa intermediação não vai poder ser tirada, que as pessoas não vão poder imitar Cristo porque vão aprender diretamente dele logo de cara. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que esses novos, que ainda não conhecem Cristo da forma como ele conhece, precisam ver Cristo através dele. Entende? Uma hora vai chegar em que as pessoas vão olhar para Cristo diretamente, mas no início, no primeiro momento, os relacionamentos que as pessoas vão ter com o Senhor vão ser através da gente. Nós vamos ser os seus exemplos. Ele repete isso em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ele fala para os filipenses assim: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Para quem que ele está direcionando o olhar? Para ele. O olhar dos filipenses, diz ele, tem que estar nele em primeiro lugar, para que então eles possam ver o Senhor Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que só vão enxergar o Senhor através da gente. Talvez
Você já deve ter dito essa frase, ou mesmo ouvido de alguém, quando alguém alguém que se diz cristão dá um mau testemunho, ou faz alguma coisa que não deveria ter feito. Talvez você já deve ter chegado para uma pessoa assim, que fala para você: eu não quero ser cristão como esse cara é, olha só o mau testemunho que essa pessoa está dando. Talvez você tenha chegado para ela e falado: olha, não olhe para essas pessoas, olhe para Jesus, você tem que olhar para Jesus em vez de olhar para essas pessoas. Em tese, isso é real, não estou dizendo que está errado, mas como é que as pessoas vão ver Jesus se não através da gente? Não dá para essas pessoas enxergarem Jesus. Jesus não vai se materializar e conversar com eles diretamente. Essas pessoas vão ver Jesus através de nós. Você entende isso? Então, bons discipuladores são aquelas pessoas que são exemplos para outras pessoas. O seu discípulo, ele não vai aprender só com suas palavras. O seu discípulo vai aprender com o seu exemplo. Então, a partir de agora, o nosso autor coloca aqui algumas dicas ou algumas atitudes que a gente tem que ter para que a gente possa influenciar positivamente a vida dos nossos discípulos, tá bom? Como viver para influenciar positivamente a vida dos nossos discípulos é o que nós vamos ver. Então, são algumas dicas bem práticas e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas dicas e refletisse para ver se você está fazendo isso, tá bom? Primeira dica que ele dá: obedeça sempre a palavra de Deus. Tem certas coisas que a palavra de Deus ensina a gente a fazer e tem certas coisas que ela ensina a gente a não fazer. Tem coisas que a gente tem que tirar das nossas vidas e coisas que a gente tem que colocar. E muitas vezes a gente não peca só em fazer alguma coisa que a Bíblia fala que a gente quer contrária, mas a gente peca também em não fazer o que a gente deveria fazer. Muitos de nós que têm esta oportunidade e a ordem de discipularmos outros discípulos, de discipularmos outras pessoas, nunca levamos uma pessoa sequer ao Senhor Jesus Cristo. Lembra que Tiago fala no capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando? Se nós nunca levamos alguém a Cristo e é uma ordem que é colocada para a gente, nós estamos em pecado. Então a primeira coisa é que a gente deve sempre obedecer a palavra de Deus. Nesse ponto, por exemplo, quanto tempo de discípulo você já tem? E quantas pessoas você já levou ao conhecimento do Senhor? Você já parou, orou com ela e levou ela a tomar uma decisão a Cristo? Quantas pessoas você pegou, nenezinhos na fé, e fez com que elas se parecessem mais com o Senhor, cuidando e ensinando essa pessoa? Se você nunca fez isso, essa é a oportunidade agora de fazer. De escolher alguém e ir atrás dessa pessoa, obedecendo a palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que ele dá aqui: cuide bem da sua família. A nossa família tem que ser o padrão ou o exemplo para outras famílias. Muitas famílias estão destruídas e vão olhar para a gente e vão querer entender o porquê que na nossa família é diferente. Cuide bem da sua família. Terceira coisa: não perca a ternura. Muitos de nós levam vidas amargas, mesmo sendo discípulos de Cristo. Enfatizam a tristeza e o desespero nas suas vidas. Se você precisa, busque aconselhamento para poder tirar essas coisas de você, mas não perca essa ternura de Cristo na sua vida. Quarta coisa: não seja orgulhoso. Lembra que não é porque você está ensinando alguém ou você conhece uma coisa que aquela pessoa não conhece que você é melhor do que ela. Essa pessoa pode conhecer muitas outras coisas que você não conhece. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Quinta coisa: não seja uma oposição rebelde à liderança. Pelo contrário, se você tem
sugestões ou críticas do trabalho que está sendo feito, chegue diante do seu pastor, do seu líder e converse com ele. É muito importante que a gente possa estar junto fazendo o trabalho do Senhor. Sexta dica, exercite uma vida de oração contínua. Como é que nós vamos levar alguém a ter uma intimidade com Deus se nós não temos essa intimidade? Como é a sua vida de oração? Como é o seu devocional? O seu tempo a sós com Deus, o famoso TSD? Tenha esse tempo e tenha uma vida de oração com o Senhor. Número 7, cultive uma vida de santificação pessoal. Lembra que a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, sermos santos ou piedosos ou alguém que presta atenção nas coisas erradas que acontecem na sua vida é muito importante para que a gente possa ter a pureza diante do Senhor e levar outras pessoas também ao conhecimento dele, tá bom? Número 8, anseie ardorosamente andar dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é o melhor para a gente. E se a gente está andando dentro da vontade do Senhor, o nosso caminho vai ser feliz, vai ter paz, mesmo que tenha um monte de coisas e dificuldades, muitos obstáculos e dificuldades. Nós vamos ter paz caminhando com o Senhor e vamos poder levar pessoas a caminhar também conosco. Número 9, aprenda na palavra de Deus acerca do sentido e propósitos da sua vida. Deus tem alguma coisa para você. Procure o que é o propósito do Senhor para a sua vida, de acordo com os seus dons, de acordo com suas habilidades, e Ele vai lhe mostrar. Número 10, humilhe-se diante de Deus naqueles momentos de crise e de desespero. Humildade é muito importante para que a gente possa de verdade ouvir e entender o Senhor. Mais uma dica, número 11, seja sincero em desabafar os desafetos e problemas no aconselhamento. Você lembra que a gente deve buscar a palavra do Senhor para resolver os nossos problemas, principalmente quando são problemas de relacionamento. E muitas vezes basta uma atitude que às vezes a gente não está se tocando para que esses problemas de relacionamento, de desafetos acabem. Então, busque alguém que possa lhe ajudar, caso você não consiga resolver esses problemas com desafetos, tá bom? Número 12, chore lágrimas de quebrantamento, mas não de amargura. É muito importante a gente estar arrependido das coisas que a gente faz. Se é para chorar, vamos chorar por coisas que nos aproximam de Deus e não que nos afastam. Número 13, não desista do seu compromisso com o Senhor. Lembra que Deus é fiel com você. Ele nunca vai abandonar. Então, se você fez um compromisso com Ele, não abandone esse compromisso. Talvez alguns obstáculos vão surgir, talvez algumas dificuldades vão estar no seu caminho, mas Ele vai estar com você, te ajudando a cumprir os objetivos que você traçou, tá bom? Número 14, permita-se ser pastoreado. Talvez essa é uma coisa meio óbvia que a gente está falando aqui, mas ela não é tão óbvia quando a gente sabe que o nosso pastor vai falar para a gente alguma coisa que a gente não quer ouvir, ou que ele possa nos ajudar a corrigir determinadas coisas. Então tem muitas pessoas, e eu posso lhe dizer isso depois de mais de 30 anos no ministério pastoral, que não se permitem pastorear, que não se deixam instruir pelos seus pastores. Então busque esse aconselhamento. Deixe com que o seu pastor faça o trabalho que Deus quer que ele faça na sua vida. Número 15. Esteja atento àquilo que a palavra de Deus tem a lhe dizer. Muitas vezes a gente está tão acostumado com ouvir a mensagem de Deus, ouvir pregações, ler as Escrituras, ler aquele mesmo versículo que a gente gosta tantas vezes, que a gente não presta atenção. Que a gente não presta atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que Deus quer para a gente. Então, fique atento toda vez que a palavra de Deus chegar aos seus ouvidos, porque Deus tem uma mensagem para você. Número 16. Com temor, aceite a repreensão dos seus
pecados e busque um arrependimento sincero. Às vezes, alguém vai chegar para você e vai mostrar para você onde está o seu erro. E se você teimar e não corrigir o seu erro, você teimar em que você está certo, você nunca vai poder levar alguém ao conhecimento daquilo que ela deve fazer. Quantas vezes a gente quer ajudar alguém a consertar alguma coisa na vida e aquela pessoa conhece de muitos erros que a gente tem e que a gente não se permite consertar. Então, tenha esse temor, tá bom? E aceite a repreensão. Número 17. Seja humilde em pedir perdão e esteja disposto a perdoar. O perdão tem essas duas facetas. Não só muitas vezes a gente tem dificuldade para pedir perdão por alguma coisa que a gente fez de errado, talvez você nem tenha essa dificuldade, você tenha esse dom de Deus de poder pedir perdão e reconhecer bem os seus erros, mas talvez quando a pessoa vem pedir perdão para você, ou quando uma pessoa nem faz isso, mas ela toma uma atitude que é contrária àquilo que você quer, você tem essa dificuldade de perdoar. Então, perdão tem essas duas facetas, tá bom? Não só de reconhecer para pedir, mas também de saber como perdoar. Número 18, deseje crescer e servir com eficácia e aceitação diante de Deus. É muito importante que a gente possa crescer no desenvolvimento e não ficar só satisfeito com aquilo que a gente já fez para o Senhor. Se você levar alguém a Cristo e ter um discípulo que um dia pode se tornar um discipulador, não fique satisfeito, tá bom? Vai, procure outro, crie mais um discípulo e assim por diante. Número 19, identifique os dons que o Espírito Santo lhe deu e use-os no serviço e edificação dos irmãos. Você deve ter um dom que eu não tenho. Eu tenho um dom, talvez, que você não tenha. E nós vamos nos ajudar uns aos outros a poder fazer o serviço do Senhor de uma forma melhor. Você fazendo melhor aquilo que Ele quer e eu fazendo melhor aquilo que eu posso. E assim a gente vai servir o Senhor melhor. E número 20, seja produtivo. É muito importante a gente produzir frutos, porque uma das coisas que muitos crentes têm é a falta de fruto, não produzem fruto para o Senhor. São discípulos de Cristo, eles estão por anos nessa jornada cristã, mas não produzem esse fruto que precisam produzir de acordo com os dons que recebeu. Então, note que fazendo isso, você vai ter muito mais que oferecer a Deus e às pessoas que estão ao seu redor. 20 coisas, hein? Parou para pensar? Eu fiz de propósito, tá bom? Eu não falei no início que eram 20, porque senão você ia desanimar. Mas essas 20 dicas que o nosso autor nos deu aqui são 20 dicas práticas para que a gente possa ser um bom exemplo para os nossos discípulos, para aquelas pessoas que a gente quer discipular. Talvez você não está lembrando de todas agora, mas por isso que a gente gravou, você pode retomar esse vídeo e pegar essa lista de novo e ver cada uma delas, para ver se você realmente está fazendo aquilo que Deus quer em cada um desses itens, em cada uma dessas dicas que o nosso autor nos dá aqui para sermos bons discípulos. E assim nós vamos ser bons exemplos para as pessoas, tá bom? Vamos falar a respeito dessa motivação. O que nos motiva, então, a ser bons exemplos para as pessoas? O que nos motiva a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, visando sermos bons discipuladores? Olha só, se você é um bom discipulador, olha só o que acontece quando o discipulado é bem feito, quando você age como um bom discipulador. Primeiro, nós apresentamos o Evangelho às pessoas, permitindo que o Espírito Santo faça o convencimento. E não só através da nossa fala, através da pregação, mas também através do exemplo. Nós apresentamos Deus para as pessoas. E quem é que convence? O Espírito Santo. Lembra uma coisa muito importante. Não somos nós quem vamos convencer as pessoas, tá bom?
A nossa função é levar o Evangelho, a nossa função é pregar, a nossa função é ser bons exemplos. A tarefa de convencimento é o Espírito Santo quem faz. Então não se perturbe se uma pessoa para a qual você pregou, ela não recebeu o Senhor Jesus Cristo ou não quiser seguir da maneira como ela deve seguir. Deixa isso para o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe fazer isso muito melhor do que a gente, tá? Outra coisa que acontece quando o discipulado é bem feito: vidas preciosas são libertadas das trevas e do poder do diabo. Isso é uma realidade, irmãos. Muitas pessoas estão presas ao pecado. Muitas pessoas acham que viver naquele pecado, ou viver naquela situação pecaminosa é o melhor para elas. E porque elas não conhecem a luz. Elas ficam presas àquela situação, ficam presas àquilo que todo mundo faz à sua volta e acabam sendo enredadas. Quando a gente apresenta o Evangelho e o Espírito Santo convence, elas veem então essa libertação de tudo aquilo, o poder de dizer não para as coisas que são oferecidas para ela, vem através dessa libertação do poder do Espírito Santo. Lembra, o diabo, que é o adversário, ele não quer que as pessoas sigam o Senhor. Ele cega o entendimento das pessoas. Quando a gente faz o discipulado da maneira como devemos fazer, a gente traz essa luz para essas pessoas através do Santo Espírito de Deus, através da palavra de Deus. E Deus, então, ilumina o coração dessas pessoas e faz com que elas sejam tiradas do poder das trevas. Essa é uma outra coisa que acontece quando o discipulado é bem feito. Isso não é motivador? Não é isso isso não é maravilhoso? Outra coisa que acontece, a igreja cresce espiritualmente e em número. Quantas das nossas igrejas são pequenininhas? Quantas das nossas igrejas por anos e anos têm a mesma quantidade de pessoas? Por que essas igrejas não crescem? Mas muitas pessoas falam, não, a gente tem que prezar pela qualidade e não pela quantidade. Mas para pensar, sem quantidade não há qualidade. Sem a quantidade, significa que a nossa qualidade não está boa. Se nós temos uma qualidade muito boa na pregação do Evangelho, no discipulado, muitas pessoas vão querer isso, muitas pessoas vão se converter. Então, quantidade, ela é relacionada diretamente à qualidade. E as pessoas da nossa igreja não só vão crescer espiritualmente, se aproximando mais do Senhor, como nós vamos ter mais pessoas. Se a gente fizer o discipulado de uma forma boa, mais pessoas vão receber o Senhor como seu Salvador e vão sair do caminho do inferno indo direto para o céu. Outra motivação, nós vamos ensinar as pessoas a reconhecerem a soberania de Deus em todos os aspectos da sua vida. Deus vai ser glorificado em todas as áreas da vida daquela pessoa que o recebe como Salvador. E a última, e não menos importante, a motivação, Deus vai ser glorificado na vida de cada uma dessas pessoas. Não só naquelas que vão ser novos discípulos e novos discipuladores, como também nas nossas próprias vidas. Deus vai ser glorificado naquilo que nós fazemos diante do Senhor. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega toda a terra. Deus, ele vai vir e vai trazer as suas bênçãos sobre nós, a glorificação sobre as nossas vidas, nossa e dos nossos discipulados. Discípulos. E quando as pessoas olharem para a gente, sabe quem elas vão ver? Deus. Quando elas olharem para aquilo que a gente está fazendo, como o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, quando elas olharem as nossas boas obras, sabe quem elas vão glorificar? O Senhor Deus. O que a gente quer mais do que isso? Deus sendo glorificado através das nossas vidas e do nosso trabalho de discipuladores, tá bom? Então é isso que nos motiva.
apresentamos o Evangelho às pessoas, libertamos as pessoas do império das trevas, a igreja cresce espiritualmente em número, nós fazemos com que a soberania de Deus esteja em todos os aspectos da vida das pessoas e, no fim das contas, Deus será glorificado em tudo isso. É isso que nos motiva a sermos bons discipuladores do Senhor. Tá bom? Como então eu me torno um discipulador? Talvez você esteja animado para ser um discipulador como a gente quer que você seja, como o Senhor quer que você seja. Então vamos te dar alguns passos, tá bom? Primeiro, discipule obedecendo e fazendo como Jesus fez, tá bom? Então, antes de levar o Evangelho para as pessoas, a gente tem que obedecer o Evangelho. As pessoas vão olhar Cristo da gente e então vão nos seguir para seguir o Senhor Jesus Cristo. Então discipule fazendo isso, sendo um bom obediente, sendo um bom discípulo do Senhor Jesus Cristo. Bons discípulos são bons discipuladores. Número 2, chegue junto daqueles que estão desencorajados e anime-os. Aproxime-se das pessoas. É isso que nós queremos dizer. O discipulado não se faz sem relacionamento. O discipulado precisa ter relacionamento. Se você não gosta de se relacionar com pessoas, comece a gostar, porque você não vai ser um bom discipulador se você não gostar de se relacionar com as pessoas. E você não vai estar cumprindo aquilo que o Senhor quer para você, quer que você cumpra, tá bom? Chegue junto das pessoas. Número 3, forme uma equipe com Deus e com os irmãos. A união torna as coisas mais fáceis. Eu sei que daquele ditado, né? Um com Deus é maioria. Não, legal, é assim mesmo. E a gente pode, se não tiver outras pessoas por perto, fazer o trabalho do discipulado também, somente com Deus nos ajudando. Mas é muito mais gostoso quando a gente está em equipe. Quando a gente tem outras pessoas também que possam estar junto com a gente fazendo o discipulado. Talvez dentro da sua célula, talvez dentro do seu grupo familiar, talvez dentro da sua própria família, levando os seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus avós, a conhecer o Senhor Jesus Cristo e engajar eles também no discipulado de outras pessoas. Talvez você vai poder ajudar alguém que está discipulando um colega de trabalho, talvez um colega de escola dos seus filhos, possam estar sendo ajudados também a fazer isso. Isso é muito importante. Forme essa equipe e faça com que outras pessoas também se envolvam com o discipulado. E assim nós vamos estar cumprindo a ordem do Senhor. Note algumas perguntas. O nosso autor, ele traz aqui algumas perguntas de reflexão que eu quero fazer para você. Tem várias perguntas aqui, mas eu escolhi somente algumas, para que a gente possa saber se nós estamos realmente cumprindo aquilo que Deus quer da gente. Por exemplo, depois de fazer uma checagem em mim mesmo a respeito da minha fé, eu realmente me tornei um discípulo de Jesus ou estou apenas usando um uniforme? Você realmente é um discípulo de Cristo? Ou você só tem a capa de discípulo? Outra pergunta é: eu amo o Senhor de todo o meu coração? Então, qual é o obstáculo de obedecê-lo completamente? Se você ama o Senhor, vá fazer discípulos. Outra pergunta: o Espírito Santo consegue acesso ao meu coração para me convencer de pecados ou más atitudes que eu preciso confessar e submeter a Cristo? E eu não estou falando que o Espírito Santo não convence você. Eu estou falando se o Espírito Santo tem acesso ao seu coração, verdadeiramente, para que ele possa fazer as transformações da forma como ele quer fazer. Outra pergunta: quem está, na verdade, no controle das minhas decisões? Eu ou o Senhor? Você sabe responder? Sou eu quem usa Jesus ou é Ele quem me usa? Ele é um rapaz de recados divinos ou é o meu Senhor?
Eu tenho praticado as disciplinas espirituais de maneira consistente? Eu já descobri meus dons espirituais e estou direcionando o meu ministério para completá-los e fazê-los render o melhor para o reino de Deus? Eu tenho parceiros de oração e intercessores que me ajudam a orar e me cobrem de oração para que eu seja uma bênção e um abençoador? E a última pergunta que eu quero destacar aqui: será que eu o confesso com os meus lábios, mas o nego com as minhas atitudes no meu viver diário? São perguntas que a gente deve refletir, tá bom? Tem outras perguntas aqui, depois você pode me procurar e eu posso passar para você outras reflexões. Mas lembre disso, nós precisamos ser bons discipuladores através do nosso exemplo. E essas coisas a gente tem que refletir na nossa vida. Temos que fazer sempre uma introspecção para ver se realmente aquela pessoa que vai olhar para nós e nos seguir realmente vai ver Cristo em nossas vidas e no nosso coração. Assim, nós vamos ser bons discipuladores e vamos poder ser modelos de bons relacionamentos, de relacionamentos saudáveis com o Senhor Jesus Cristo também, tá bom? Vamos concluir então. Discipulado é um modelo para construir relacionamentos saudáveis, tá bom? Então é através do discipulador que nós vamos fazer isso, tá? O relacionamento entre o discipulador e o discípulo é que vai fazer com que o discipulado realmente seja efetivo na vida das pessoas. E o que nós vamos fazer como bons discipuladores? Vamos trazer as pessoas para próximos de nós, dentro do da nossa cobertura de oração e de discipulado, para que a gente possa fazer com que elas se pareçam cada vez mais com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão ver Cristo em nós, para que então elas se pareçam mais com o Senhor. Tá bom? Nosso lema é: todo homem um discípulo, todo discípulo um discipulador. Tá bom? Como está então a sua vida? Você realmente pode ser um modelo de discipulado para outras pessoas? Você pode ser um modelo de relacionamento para que outras pessoas possam olhar para você e realmente enxergarem o Senhor Jesus Cristo? Essa é a intenção da nossa aula de hoje, tá bom? Que cada um de nós possa ser bom discipulador, para que a gente possa apresentar o Senhor não só através da nossa palavra, mas através da nossa vida para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero orar por você e por mim, para que a gente possa ser bons discipuladores, eu e você, dentro daquilo que Deus quer de nós, tá bom? Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós louvamos o Senhor, porque é o Senhor quem nos dá todas as condições para sermos bons discipuladores. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que em todas as áreas da nossa vida a gente possa de verdade te seguir, que as pessoas possam olhar para a gente e ver o Senhor através das nossas ações, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então. Obrigado pela sua atenção nessa aula e não esquece, tá bom? Todas as nossas aulas estão no nosso canal do YouTube. Não esquece, se você ainda não está inscrito, de se inscrever no nosso canal. Coloque lá o seu sininho, tá bom? Para que cada vez que nós tivermos uma nova aula, novo vídeo no nosso canal, você possa então ser ensinado a respeito disso, tá bom? Ser alertado a respeito disso. E que Deus possa abençoar você e seja um bom discipulador do Senhor através do nosso exemplo. Deus te abençoe. Até a próxima aula.